Olá, bom domingo para você que acompanha a programação da TV Paranaíba. Para a gente é um prazer poder encontrá-lo novamente nesse domingo, dia 23 de agosto. Muito bom poder encontrar com você. E hoje, o prazer é ainda maior. A gente está recebendo Paulo Pereira da Silva. Falando assim, você deve não conhecer talvez tanto, né? Mas se eu disser Paulinho da Força, é unanimidade. Todo mundo sabe quem é. Deputado federal, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Presidente do Partido Solidariedade. Presidente da Força Sindical, ou seja, tem um histórico aqui muito grande, né? Uma história de luta em favor dos trabalhadores, de aposentados. Está no segundo mandato de deputado, terceiro mandato de deputado federal. Foi escolhido pela revista Época como um dos 100 brasileiros mais influentes do país e por aí o currículo vai, é grande, né? Se a gente for falar aqui, eu passo o programa inteiro falando sobre. A Força Sindical, a gente sabe que é uma central, né, sindical que faz um contraponto à CUT, né? A CUT é a Central Única dos Trabalhadores, que é comandada pelo PT. Bom, deputado, antes da gente entrar nos vários assuntos da pauta de hoje, eu quero conhecer, ou pelo menos contar um pouco mais, eu conheço já uma boa parte do histórico, contar um pouco mais para o telespectador. Como é que nasceu o Paulinho da Força? Como é que o senhor foi parar no meio sindical e chegar ao ponto, ao cargo que está hoje, essa força política tão grande? Bom, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui passando essa semana com você e com seus telespectadores. Bom, eu sou paranaense, nasci no interior do Paraná, na zona rural. Trabalhei até 10, 12 anos na zona rural, naquela época se trabalhava mesmo. Aí meu pai mudou-se para Londrina, meu negócio era jogar futebol. É mesmo? Tentei jogar futebol. Esportista? Joguei um ano profissional no Londrina, desisti. Meu pai faleceu em 76, aí moleque, ainda garoto, fui embora para São Paulo e fui ser metalúrgico. Então, quando eu cheguei em São Paulo, tinha toda uma discussão nas esquerdas, aquela história toda. E comecei a participar, então, do PCdoB na época. PCdoB isso já é 60, 70? 76. 76. O PCdoB na clandestinidade. E aí começou a discussão dos partidos, de formação de novos partidos, só tinha MDB e Arena. E eu fui, o meu grupo que eu atuava foi para o PT. Então eu fui fundador do PT. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Fundador do PT, mas saí logo em 82 para não se contaminar. Você saiu então no momento também que o PT estava começando a crescer. Estava começando, né? Aí fui para o PDT, onde... Brizola. Do Brizola, tive uma grande relação com o Brizola, aprendi muito com ele. Fiquei então no PDT até 2 anos atrás. E há 2 anos atrás nós formamos o Solidariedade, que eu virei presidente nacional. É lógico que nesse período eu atuei muito no movimento sindical. Fui presidente do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, o maior sindicato da indústria brasileira. E depois fui também presidente da Força Sindical. Você diz que eu sou presidente, mas na verdade eu estou licenciado. Você está licenciado, lógico. Faltou esse detalhe, né? E eu deixei a presidência da Força Sindical, hoje é exercida pelo Miguel Torres. E eu estou só cuidando do partido e do Congresso. A minha função agora... Que já é muito serviço, é, né? Muita coisa, ainda mais nesse momento, né? Enfim, então um pouco da história aí de quase 40 anos. Deu uma resumida bastante. Como é que o senhor aceitou essa pesquisa que foi feita pela revista Época, uma revista de circulação nacional, a gente sabe a importância, apontou o senhor como um dos 100 brasileiros mais influentes desse meio. Para mim foi uma satisfação, né, ser conhecido e ser reconhecido por uma das revistas mais importantes do Brasil, como uma das pessoas mais influentes. Na verdade... Principalmente na questão das reivindicações dos trabalhos brasileiros, eu né? tenho uma relação, né, muito grande com os trabalhadores brasileiros, sempre tive um lado, né, muito coerente com o meu lado de defesa dos trabalhadores, dos direitos, dos interesses dos trabalhadores. Mas tem uma grande relação também com o meio empresarial, né? Porque você sempre precisa de negociar. E a gente, como a gente pregou... Mediação, né? Pregou um sindicalismo de resultado, ou seja, um sindicalismo que faz greve, que não sei o quê, mas que tem que negociar. O trabalhador tem que ganhar com uma greve ou com uma negociação. Então, a gente tem uma grande relação. Acho que um pouco disso, né, e também da atuação que eu tenho no Congresso Nacional, que a revista acabou me apontando como um dos mais importantes. E essa rivalização entre CUT e Força Sindical, como é que, do ponto de vista do senhor, como é que o senhor encara isso? Não, essa briga é mais antiga, né? Hoje não é tão mais acirrada assim, hoje está mais, hoje um pouco mais, né, por causa dessa briga com o governo, né? Que a CUT defende intransigentemente o PT e a Dilma, e nossa central, a grande maioria da nossa central está querendo derrubar a Dilma, né? Então não aguenta mais a Dilma. Enfim, então hoje tem uma certa rivalidade, mas é uma briga histórica que veio lá de 1950, né?
e que foi crescendo na formação da central. Era uma briga entre Metalúrgico de São Paulo e Metalúrgico de São Bernardo, e que não é bem briga, né? Era uma disputa. Uma disputa. E essa disputa veio para o mundo sindical, né? Na formação das centrais, teve a criação da CUT e nós criamos um sindicalismo mais moderado, mais negociador, a Força Sindical, e que hoje tem, graças a Deus, uma das maiores centrais sindicais do mundo, né? O senhor citou aí que a força sindical é contrária ao governo e é contrária à presidente Dilma, principalmente pelo contexto que nós estamos vivendo. Vamos começar por aí. Por várias vezes, o Solidariedade, que é o partido do senhor, já ensaiou levar o pedido de impeachment adiante. Até agora isso não foi protocolizado, ainda não foi protocolado, não caminhou. O que aconteceu? Ensaia, prepara, na hora H recua. O que aconteceu? Bom, nós de Solidariedade estamos dispostos, temos autorização não só da direção nacional, mas das bases, da bancada de 18 deputados que temos, de entrar com o pedido de impeachment. Só que a gente percebeu que era melhor fazer isso junto com a oposição. Porque uma coisa é eu entrar lá com o partido pedindo impeachment, outra coisa é você entrar com toda a oposição. Que é uma bancada maior, uma força maior. Enfim. Exatamente. Um pedido da oposição dificilmente será negado, né? Um pedido de Solidariedade, o presidente pode engavetar, embora o presidente seja meu amigo, né? O presidente Eduardo Cunha. Mas o fato da amizade também não leva em consideração. Leva em consideração momento, a legalidade do pedido, enfim. Então, o que vem acontecendo? Nós estamos dispostos a fazer isso desde o dia 15 de março, quando teve a primeira manifestação, depois teve a segunda grande manifestação, e agora, recentemente, aliás, no domingo passado, milhões de pessoas foram para a rua novamente. E a situação do país não melhora, né? Ou seja, quem acreditava que a Dilma pudesse tirar o país dessa situação, acho que já chegou à conclusão que não dá, né? A inflação voltou a subir, a crise econômica é gravíssima, talvez uma das mais graves crises que o Brasil já passou. O desemprego voltou, e voltou violentamente, né? Enfim, então, eu particularmente acho que não tem como o Brasil sair da crise com a Dilma. Não tem jeito. E acho que, como eu, milhões e milhões de brasileiros acham também esse caminho. Agora, o tempo do Congresso, que é um tempo que muita gente não entende, né? Acho que a gente evoluiu bastante de domingo para cá. Muito, né? Acho que a gente está próximo, então, de ter um grande pedido de impeachment. Nós devemos reunir a oposição. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Quando é que está marcada essa reunião? Eu conversei com o Aécio nessa semana e está marcado, então, para essa próxima terça-feira, uma reunião de toda a oposição, parte do PMDB já nessa história. Já é pacificado isso dentro do PMDB. Uma parte já está com vocês. Já vai entrar nisso. E nós, aí sim, a gente vai vamos levar os principais juristas do Brasil, né? Miguel Reale, Ives Gandra, vamos convidar esses grandes juristas do Brasil para dar embasamento no pedido de impeachment, para que a gente não tenha problema jurídico lá na frente. Enfim, então eu acho que essa próxima semana ela será decisiva. Nós devemos, essa semana, eu estou acreditando bastante nisso, a gente deve, não a gente, a oposição vai entrar... Quando você fala a gente entende, o pessoal que está acompanhando. A oposição vai entrar com pedido de impeachment para que a gente possa definitivamente... Aí é outro processo, né? Que também não é tão rápido assim. Você entra com pedido de impeachment, tem toda uma tramitação, né? Agora, eu acho que a gente conta agora com uma coisa importante, que foi a denúncia contra o Eduardo Cunha. Porque o Eduardo, embora não pareça, mas ele segurava muito essa coisa do impeachment, né? Assim, para quem acompanha aqui de fora, parece que não é tão seguro, mas do ponto de vista ele segurava muito lá dentro. Segurava. Por que ele segurava? segurava? Ele é meu amigo, falava com ele todo dia, falo com ele todo dia sobre isso. Mas agora, porque o que parece agora, né? O governo corrupto do PT quer jogar a crise política dentro do Congresso e logo na cabeça, né? Logo nele, né? Logo nele. Enfim, então, essa denúncia contra ele, que é uma denúncia que todos nós sabemos, o procurador é ligado a eles. Então, o procurador pega lá um sujeito, faz o cara falar o que ele quer e denuncia quem ele quer, né? E é exatamente isso que aconteceu. Então, eu acho que essa denúncia contra o Eduardo vai nos ajudar muito, porque eu estou convencido que o Eduardo agora, de quarta, né, de quinta-feira, que saiu a denúncia para cá, Eduardo é outro. Então, acho que agora vai. Só para esclarecer, você que está acompanhando, alguns pontos que foram ditos pelo Paulinho, pelo deputado federal Paulinho,
A denúncia que foi feita contra o Eduardo Cunha diz o seguinte: ele é apontado como uma das pessoas que estariam ligadas a essa operação Lava Jato, enfim, o Petrolão, como uma das pessoas que teria recebido 5 milhões de reais de propina. Isso. É isso. E que isso mancharia a imagem dele e começaria a criar uma crise institucional também dentro do Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, e possivelmente poderia forçar uma saída dele da presidência. Então, é esse cenário que o Paulinho está desenhando aqui, está comentando Agora, sobre ele. É bom lembrar... Ele foi denunciado, tudo apontou aí, né, para a denúncia dele pela Procuradoria-Geral da República. Agora é bom lembrar que o Eduardo ganhou a eleição na Câmara contra o PT, né? O candidato do PT ficou lá para baixo. Ganhamos, nós juntamos um arco de aliança dentro da Câmara, ganhamos toda a mesa da Câmara, ganhamos as 10 primeiras comissões mais importantes da Câmara, e de lá para cá o Congresso é outro. Acho que o povo brasileiro percebe, né? Nós conseguimos votar causas e coisas que estavam lá paradas há anos, como votamos essa semana a maioridade penal. No caso nosso, dos trabalhadores, por exemplo, votamos o fim do fator previdenciário, embora a Dilma vetou. Votamos o aumento... Vocês não vão derrubar? Vamos derrubar o veto, ela está lascada, isso ele não passa. Votamos a política salarial dos aposentados que ganham mais que o mínimo, ela vetou também. Quando voltar, possivelmente pode ser. Só para lembrar, esses projetos eram meu e do Arnaldo Faria de Sá. Votamos essa semana também a correção do fundo de garantia, que é um crime, né, o que se comete com os trabalhadores. Enfim, então a Câmara é outra, né? O Congresso hoje tem legitimidade. O Eduardo Cunha é um dos caras mais corretos que eu já vi. Cumpre palavra. Ele disse para os funcionários públicos do Judiciário: eu vou votar a 443, que é do aumento dos de vocês, na primeira semana de agosto. E sabe que dia que ele falou isso? Na primeira semana que ele assumiu o Congresso. Eu levei um grupo de dirigentes do setor público para falar com ele. Na primeira semana, eu falei: você vai enganar nós, isso aí não vai dar certo. O senhor duvidou? Porra, lá os caras te enganam, te falam uma coisa de manhã, de tarde já não cumpre, né? E ele disse: na primeira semana de fevereiro, vou votar essa medida de vocês na primeira semana de agosto. Bom, deu no que deu. Primeira semana votamos, ganhamos, o governo ficou, né, pé da vida com todos nós. Os funcionários estão lá brigando, que a Dilma vetou também o aumento deles, né? Mas, ou seja, é uma pessoa que cumpre palavra. Que no Brasil, né, são poucos que fazem isso. Então, eu quero aqui de testemunho de uma pessoa que vive do meu lado dizer: o Eduardo hoje é um dos caras mais corretos que eu conheço. E o governo quer jogar a crise para dentro do Congresso. Dizer: olha, mas eu vou perguntar, essa roubalheira é de todo mundo. É de todo mundo, então assim... Então ninguém presta, tá certo? Agora, nós sabemos quem fez o roubo, né? Quem organizou essa roubalheira toda. Foi o PT e foi a Dilma. Eu costumo ser meio polêmico nas perguntas. O senhor poria a mão no fogo pelo Eduardo por causa desses 5 milhões aqui? Nós vamos defender o Eduardo. Não tem jeito da Dilma jogar a crise para dentro do Congresso. A crise é do governo federal. O senhor acredita que isso aqui foi inventado, foi criado para poder manchá-lo? Veja bem, se você condena um sujeito a 16 anos de prisão, e aí vem lá para ele e diz: faz uma delação premiada aí, e nessa delação premiada você vai falar o que eu quero ouvir. Ou seja, é assim que funciona. Todo mundo sabe como é que foi. E aí jogaram uma acusação contra o Eduardo Cunha. Então, essa é uma coisa que nós Mas a delação, ela tem um princípio. Não basta só contar, é preciso provar o que se delatou, o que se contou, o que se falou. No Brasil não é muito assim, né? As pessoas denunciam, quem tem que provar o contrário é você, né? Você que está sendo denunciado, né? Então, eu até entendo. Se você tem a máquina na mão, veja bem, eu entrei com um pedido na CPI de quebrar o sigilo telefônico e telemático do Zé Eduardo Cardoso e do Janot. Deu maior crise na República. Eu queria quebrar apenas de 2 meses. Para supostamente mostrar que eles tinham mostrar contato. Exatamente o que eles combinaram ali no final do ano, quando o Zé Eduardo foi lá para a Argentina encontrar com ele. Ou seja, se não fosse tão grave o que eles fizeram, eles não tinham pressionado tanto para não votar aquilo. Está lá ainda, não votaram para quebrar. Mas eu acho que é a hora da gente quebrar, para a gente entender exatamente o que aconteceu. Se eles conversaram muito, se eles tiveram muito contato. A discussão ali é de quem é que nós vamos pôr nesse meio, né? Um governo corrupto, né, que a população já percebeu e que agora tenta envolver todo mundo na corrupção, né? Enfim, mas a gente sabe como é que eles fizeram. Então, eu acho que essa questão do Eduardo é mais uma tentativa de envolver o Congresso. A gente vai tomar um cafezinho, é rapidinho, mas a gente já volta. Não saia daí.